Paramos no momento onde Algamish, o homem que emprestava dinheiro, que era muito rico, ensinou para ele o primeiro ponto para que ele se tornasse uma pessoa muito rica, que era isso: uma parte de tudo o que você ganha pertence exclusivamente a você. No mínimo 1/10, mesmo que nas ocasiões onde você estiver muito apertado, você tire o seu pagamento. E aí ele fala: a riqueza, como uma árvore, cresce a partir de uma simples semente. E ele pegou as suas plaquinhas e foi embora. E aí ficou essa incógnita no ar. E agora? Mas só isso? O que eu faço? Como não tinha nada a perder, ele começou a todo o trabalho que ele entregava, ele tirava uma moeda de que era a moeda? Ele tirava uma moeda de bronze, né? E guardava. E aí, misticamente, este dinheiro começou a não faltar mais. Então, ele guardava o dinheiro dele, mas sobrava, não faltava. Aquele dinheiro que ele tirava, não faltava. E aí a gente pensa, né? Por que isso? Por que quando a gente começa a guardar o dinheiro, a fazer a nossa poupança, não falta mais dinheiro? Porque a gente muda a energia. Nós começamos a parar de nos preocupar com aquilo que está faltando, porque fica tranquilo, fica leve, fica muito leve. Eu não sei se vocês já conseguiram fazer isso algumas vezes, mas fica muito leve. E aí eu tenho uma energia boa, eu paro de pensar no negativo e eu vou criando uma nova realidade. E o dinheiro é uma energia. E é uma energia que gosta além de honestidade, de muita alegria, de muita leveza. Então, quando eu vibro em abundância, eu trago essa abundância automaticamente para mim. 1, 2, 3. Só que ao mesmo tempo que as coisas começavam a ficar mais fáceis, ele se via muito tentado a gastar esse dinheiro, a comprar coisas dos mercadores, e ele tinha muita vontade de mexer naquele dinheiro para satisfazer os seus desejos pessoais. Mas ele conseguiu se segurar até que depois de 12 meses, aquele senhor muito rico, Algamish, voltou até o trabalho dele e perguntou para ele como é que ele estava se virando, o que ele tinha feito, né, nesses 12 meses. Então ele fala: olha, eu fiz a reserva, né, e ficou muito fácil para mim. E aí então ele pergunta assim: ok, estou muito orgulhoso, né? Sem dúvida, foi exatamente o que eu fiz, foi exatamente o meu começo. E aí ele pergunta: e o que você fez com a reserva, né? Aí então ele fala: eu a entreguei a Asmur, o olheiro. O olheiro, essa profissão de olheiro, era como se fosse hoje os empreiteiros, os construtores, até os pedreiros, pessoas que mexem com tijolos, com obras, né? Entreguei ao olheiro, que me disse estar viajando pelos mares distantes e que compraria para mim joias valiosíssimas, só encontradas na Felícia. Quando voltar, poderemos vendê-las a um preço bem mais alto e dividiremos o lucro. Ah, então o senhor fala: bem, os loucos precisam mesmo aprender, rosnou ele. Mas por que confiar nos conhecimentos de um oleiro sobre joias? Você procuraria o padeiro para colher informações sobre as estrelas? Não, a minha única opção seria um astrólogo. Se pelo menos tivesse cabeça para eu pensar. Suas economias se foram, meu jovem. Você arrancou sua árvore da riqueza pelas raízes. Contudo, plante outra. Tente novamente. E da próxima vez que você precisar de conselho sobre joias, corra até um ourives. Se quiser conhecer a fundo as ovelhas, procure o pastor que cuida delas. Conselho é uma coisa que se dá de graça, mas deve guardar consigo apenas o que lhe parece valioso. Naquele dia, ele ficou preocupado, mas já tinha sido feito mesmo. E aí, então, o que aconteceu é que realmente o olheiro foi enganado, venderam vidro para ele como diamantes e eles perderam exatamente tudo. Só que aí
ele não desistiu, né? Mais uma vez, ele começou, então, a guardar os seus 10%, se pagar primeiro, né? E aí ele volta, depois de mais 12 meses, esse senhor retorna para conversar com ele. E aí ele pergunta, né? Que progressos você andou fazendo desde a última vez que nos vimos? E aí ele fala, muito feliz, paguei a mim mesmo religiosamente. Confiei minhas economias agora a Agar, o fazedor de escudos, para ele comprar bronze. A cada 4 meses, ele me paga uma parte dos lucros. Aí sim, é ótimo. E o que você tem feito com esse dinheiro extra, com esse dinheiro dos lucros? Aí ele diz, né? Dei uma festa com mel, vinho e iguarias de primeira. E comprei também uma túnica de escarlate. Qualquer dia desse devo comprar um burrico para os meus deslocamentos. Aí Algamish não disfarçou seu riso. Caiu na gargalhada e comentou: Você está comendo os filhos de suas economias. Como pode esperar que eles trabalhem por você? Como eles mesmos poderão ter mais filhos que venham a produzir mais renda para você? Primeiro, reúna um exército de escravos dourados e só então poderá resfastelar-se com banquetes ricos sem sentir remorso. E assim, dizendo, foi embora novamente. É aquilo que a gente faz, né? Começa tá o dinheiro em alguma aplicação e vai usando o que ganhou de lucro e a gente vai tirando e vai se mantendo só com aquilo que já tinha. E o dinheiro vai desvalorizando. E aí, volta de novo. Não voltei a vê-lo nos próximos 2 anos. Até que um dia ele reapareceu. O rosto bem enrugado, os olhos visivelmente cansados, pois ele já estava numa idade bastante avançada. E ele me disse: Arcade, conseguiu afinal obter a riqueza que você tanto sonhava? E aí eu respondi para ele: ainda não. Não tudo o que desejo, mas eu já tenho alguma coisa que rende bons lucros e que, por sua vez, fazem um outro tanto. E aí ele pergunta: e você ainda busca o conselho de olheiros? E aí ele riu e falou: bem, o que eles dizem sobre fabricar tijolos é realmente muito bom. Então Arcádio continuou: você aprendeu muito bem as suas lições. Aprendeu primeiro a viver com menos do que podia ganhar. Depois, você aprendeu a aconselhar-se junto àqueles cuja competência deriva de suas próprias experiências. E, finalmente, aprendeu a fazer o ouro trabalhar para você. Você ensinou a si mesmo como adquirir o dinheiro, poupá-lo e usá-lo. Reuniu, portanto, condições para ocupar uma posição de muita confiança. E aí ele diz, né? Eu estou me tornando muito velho. Meus filhos só pensam em gastar e não dão a menor importância aos ganhos. Os meus negócios são grandes e até grandes demais para que eu possa cuidar de tudo. Se você concordar em ir comigo para Nippur, a fim de tomar conta das terras que possuo na região, torná-lo-ei meu sócio e você participará do meu testamento. E é assim que o universo conspira, isso é parte minha, né? Quando nós estamos com objetivos, como nós sabemos o que queremos, o universo vai criando condições. Uma vez eu ouvi uma coisa muito interessante. Não é só o fato de chegar lá, conseguir o que eu quero, mas é o meu trajeto no meio dessa jornada. O que eu aprendi, o que eu me transformei para conseguir realmente ser aquilo que eu tenho como objetivo. Isso tanto em termos de relacionamento, em termos financeiro, o que eu preciso aprender e quem eu preciso me tornar para ser uma pessoa de sucesso. É esse trajeto que faz com que o universo traga tudo aquilo que é necessário e abra as portas no momento exato. Aquela coisa assim, puxa, eu estava no lugar certo na hora certa. É assim que acontece. Você sempre vai estar no lugar certo na hora certa.
E aí ele foi para Nippur e começou a administrar as propriedades, que eram imensas. E como estive cheio de ambição e dominasse as leis que nos ensinam a lidar da maneira correta com a riqueza, tive condições de aumentar ainda mais o valor dos seus bens. Prosperei muito, e quando o espírito de Algamish partiu para a esfera da escuridão, eu vi-me como um beneficiário legalmente reconhecido na sua herança. E aí, vem assim, né? Você, inclusive, deu a sorte de Algamish tivesse nomeado um dos seus herdeiros. Isso quem diz é... Lembra que eles estavam... ele estava falando isso para os amigos? Um dos amigos fala isso. Poxa, inclusive você teve sorte, né? De ter sido nomeado um dos herdeiros. Quantas vezes a gente batalha e a pessoa chega e fala assim, nossa, você não tem muita sorte. Isso é sorte. Nossa, você é uma pessoa de sorte. Então, não percebe o tanto que teve de trabalho para isso. E aí ele rebate, né? A minha sorte limita-se ao fato de que desejava prosperar antes de tê-lo encontrado pela primeira vez. Então, ele já tinha isso em mente, ele já tinha esse propósito dentro da cabeça dele. Não tive de provar durante 4 anos minha determinação de propósito, reservando para mim mesmo 1/10 de tudo que eu oferia? Você chamaria sortudo o pescador que, tendo passado anos estudando os hábitos dos peixes, por uma simples mudança de vento, soubesse onde jogar a sua rede? A oportunidade é uma deusa desdenhosa que não perde tempo com os que não estão preparados. Tem algumas frases nesse livro que é muito forte. Vou ler essa de novo. Deixa eu achar. A oportunidade é uma deusa desdenhosa que não perde tempo com os que não estão preparados. E aí o outro amigo fala assim, né? Nossa, você teve uma tremenda força de vontade em continuar poupando depois de ter perdido as economias do primeiro ano. Nisso foi extraordinário, disse o outro amigo. Aí ele retruca essa força de vontade. Força de vontade? Retorquiu Arcade. Bobagem. Você acredita que a força de vontade seja capaz de dar a um homem energia suficiente para erguer um peso que o camelo não pode carregar ou puxar uma carroça que os próprios bois não conseguem levar adiante? A força de vontade não passa de um propósito inflexível para dar conta de uma tarefa a que você mesmo se obrigou. Se eu determinar para mim mesmo uma tarefa, por mais boba que seja, eu vou levá-la a cabo. Como poderia de outro modo ter confiança em mim para fazer coisas importantes? Se você me dissesse, durante 100 dias, quando eu cruzar a ponte da cidade, apanharei uma pedra no chão e a jogarei dentro do rio, eu o faria. Se no 7º dia passasse por ali, sem me lembrar da resolução tomada, eu não diria, amanhã eu jogarei essas 2 pedras de uma vez só. Ao contrário, eu voltaria e atiraria a pedra ao rio. Tampouco seria capaz de me dizer lá pelo 20º dia, Arcade, isso não tem utilidade nenhuma. Que proveito tem para você atirar uma pedra no rio todos os dias? Arremesse logo um bom número delas e acabe logo com isso. Não, também não conseguiria pensar deste modo. Quando me decido a uma tarefa, eu vou até o fim. Consequentemente, eu tomo muito cuidado para não começar tarefas difíceis e impraticáveis, porque tenho meu conforto íntimo em alta conta. Este fato aqui é parte da nossa procrastinação. É aquela promessa que a gente faz de ir para academia. É aquela promessa que a gente faz, né, da dieta. É aqueles 21 dias de meditação, 21 dias de tal exercício. E aí a gente se esquece, a gente não faz. Ou oração, 21 dias de oração de Saint-Germain. A gente faz, aí falar no outro dia não faz. Falar, meu Deus, outro dia eu vou fazer 2. É isso. É o comprometimento
com nós mesmos. Nós nos comprometemos muito com coisas que não queremos fazer e que às vezes nem acreditamos. Então ele fala muito legal aqui assim: não me comprometo em tarefas difíceis e impraticáveis. Nada que vai te trazer sofrimento demais, mas você tem que ter clareza do seu objetivo. Sabe? Hoje eu não vou rezar. Levanta e reza. Sabe? Levanta e reza. Porque naquele dia eu levanta e medita. Tô dormindo já, esqueci de meditar. Vai meditar. Você se comprometeu. Não é difícil. Mas não dá para fazer coisas impraticáveis. Coisas de, eu vou, sei lá, guardar mais do que o necessário. Vai, começa com esses 10%. Poxa, Lu, 10% ainda tá difícil para mim. Qualquer coisa, mas começa. Qualquer coisa, mas faça. Se lembre disso. É um direito seu se pagar primeiro. E aí, bora lá. Vamos continuar. Esses amigos estavam com a cabeça bem cheia de crenças, né? Mas é assim mesmo. Nós também somos assim. Então, ele diz assim: se o que diz é verdadeiro, aparteou o outro amigo, né? Como parece que você afirmou razoável, sendo tão simples, se todos os homens o fizessem, não haveria bastante riqueza para todos. Outra crença limitante. Não existe riqueza para todos. Acreditam que existem pessoas que dizem que a riqueza não é para ela, ou não querem enriquecer porque vai faltar para o outro, não querem ter o melhor porque vai faltar para o outro, e isso não existe. O universo é abundante. Tem até uma parábola que é assim: você tem um balde, você pode ir no mar e pegar o tanto de água que você quiser. Como é que você vai? Com uma concha, com um balde, ou você já põe um caminhão para tirar a água do mar? Então, conforme o instrumento que você leva, é a crença que você tem de que a água do mar vai acabar. Você pode querer pegar toda a água de mar para você, e aí tá errado. Não tá errado, mas não é adequado para as leis do universo, a pessoa que quer tudo para si. Ou você pode ir com uma concha para pegar só um pouquinho, para que fique o resto para os outros. E isso também não faz bem. Isso também é uma sensação de escassez. Então, ele fala aqui, e eu quero que vocês prestem muita atenção. A riqueza cresce onde quer que os homens empreguem energia, replicou Arcade. Se um homem rico constrói um novo palácio para si, o ouro despendido vai embora? Não. O oleiro, o operário e o arquiteto participam deste ouro. E quem quer que trabalhe na obra também participa dele. Mesmo depois de construído, o palácio não vale tudo quanto custou? E o terreno sobre o qual se ergue não passa a valer mais pelo próprio fato de abrigá-lo? E os terrenos circunvizinhos não se tornam igualmente valorizados? A riqueza cresce através de meios mágicos. Ninguém pode estabelecer um limite para isso. Não construíram os fenícios grandes cidades em encostas inóspitas com a riqueza proveniente de seus navios mercantes? O que poderia nos aconselhar? Terminou a frase do Arcade. Então, tem para todo mundo. O universo é gigante, abundante, e nós merecemos. Não é pecado ser rico, não é pecado ser próprio, não existe este pecado. O universo, Deus, ou seja lá, quem você acredite, construiu tudo para todo mundo. E por que uns vão e outros não vão? Crenças limitantes, modo de viver, merecimento, força de vontade. Que essa força de vontade que ele fala aqui, no curso que eu fiz estudando neurociência, eles dizem que a força de vontade não existe. Porque o nosso cérebro lá atrás, lá dentro, no nosso inconsciente, existe já uma determinação daquilo que nós vamos nos sabotar ou não. Porque está intimamente ligada a traumas, a resoluções, a comportamentos que nós trazemos da nossa infância, da nossa criação, lá dos nossos antepassados. Então, antes de você resolver alguma coisa, a mente, milésimo de segundos antes,
já resolveu. Então, essa força de vontade, ela fica um pouco minada neste momento. Mas abrir a consciência e entender isso já faz com que a gente seja mais forte do que essa força de vontade. Eu tenho consciência de que eu estou me sabotando por algo que aconteceu lá atrás e que hoje eu não preciso mais disso. E aí outro amigo pergunta, né? O que poderia nos aconselhar para que também nós nos tornemos ricos? Perguntou outro amigo. Os anos já se passaram, não somos mais jovens e não guardamos nada. E aí ele aconselha, né? Aconselho-os a fazer uso da sabedoria de Algamish e dizer a si mesmo: uma parte de tudo que eu ganhar pertence a mim. Diga isso de manhã, assim que acordarem, à tarde, à noite, em todas as horas do dia. Faça virar uma mantra. Digam isso a si mesmo, até que as palavras se transformem em letras de fogo gravadas no céu. Impregnem-se com a ideia, ocupem toda a alma com esse pensamento e assimilem tudo o que lhes parece sábio. Separem não menos do que 1/10 e economizem. Façam todas as suas despesas necessárias, mas poupe primeiro essa pequena cota. Cedo vão experimentar a deliciosa sensação de um tesouro cuja posse cada um de vocês tem legitimamente condições de reivindicar. Quanto mais ele crescer, mais se verão estimulados. Vibrarão com uma nova alegria de viver. Encararão as possibilidades de maiores esforços para ganharem mais, pois não estarão reservando sobre os lucros maiores a mesma porcentagem. Então é isso. Não importa quanto tempo. A mesma coisa se dá com a nossa saúde. Nossa, mas eu estou extremamente doente, meu corpo já está muito debilitado. Eu posso me curar? Pode. É determinação, é fé, é mudança. Você só não vai conseguir se você continuar fazendo exatamente as mesmas coisas que fez até aqui. Então, por você, por seus descendentes, crie o hábito de mudar o hábito. Crie o hábito de começar hoje a fazer diferente. Traga das profundezas do seu ser, procure ajuda, leia livros, faça esporte, faça terapia, vá cozinhar para você, mas cuide de tudo para que você possa, em qualquer época da sua vida, transformar. É isso que eu desejo com a leitura deste livro aqui para vocês. Eu me empolgo. Eu me empolgo pra coisa ficar assim, nossa, é porque é muito maravilhoso, né? A gente ter a possibilidade de pegar livros, os aprendizados, saber que tem jeito, né? Eu que venho de uma família muito sofrida, muito pobre, com muitas crenças, saber que hoje tem lugar pra gente aprender, pra gente olhar, pra gente melhorar, né? É muito maravilhoso. Então vamos lá, voltando pro livro. O que ele diz também: aprendam, portanto, a fazer com que o tesouro trabalhe para vocês. Tornem-no seu escravo. Façam filhos dele e os filhos dos filhos dele trabalharem para vocês. Assegurem uma renda para o futuro, mas lembrem-se, sem ser para um futuro ruim, para um futuro feliz, uma liberdade financeira. Olhem para os mais idosos e não esqueçam que o dia virá e que também vocês estarão velhos. Por isso, invistam seu tesouro com toda a cautela do mundo. Uma coisa que me choca ver as crianças, mas me choca muito também me ver um idoso trabalhando na rua, pedindo. Normalmente, eles não estão nem pedindo. Eu, perto da casa dos meus pais, tinha um senhor bem idoso e ele vendia balas. Todo dia ele estava ali vendendo balas, né? Trabalhando. E eu ficava pensando, poxa, meu pai, né? Graças a Deus não precisou, mas como é isso, né? Porque a gente vai passando o tempo e vai ficando mais cansado, vai querendo ter mais regalias. E aí você não poder dormir até mais tarde.
ter que se levantar. Eu também tinha um vizinho que trabalhava até altas horas da noite, guardando carro, né? Para sustentar a família. E ele faleceu fazendo isso. Então, já tinha trabalhado, já tinha se aposentado, mas o dinheiro não era suficiente. E ele todos os dias, chovesse, fizesse frio, fizesse calor, ele estava lá na quadra de futebol, guardando carros, né? Para ganhar mais um dinheiro, para se sustentar e manter o resto da sua família. Então, precisamos realmente pensar que merecemos o melhor. Isso é merecimento. Precisa trabalhar o seu merecimento aqui dentro, para desconstruir muitas coisas que foram colocadas aí, num momento que talvez fosse necessário, mas que hoje não é mais. O que eu sempre falo, pergunte a si mesmo, ainda é necessário esse sentimento aqui dentro de mim? Para que eu preciso ainda de passar por essas coisas? Fazer perguntas é maravilhoso, porque o universo devolve as respostas, né? Meio em parábolas, mas ele devolve. O que eu não estou entendendo, né? Por que estou passando ainda para essa situação? Para quê? Qual é o motivo? Quando eu pergunto esse para quê, eu saio do vitimismo e venho entender o que eu ainda não mudei. Às vezes é um sentimento, um jeito de pensar, um jeito de agir. E isso eu vou olhar com carinho e vou conseguir transformar. Então ele continua falando com esses amigos sobre esse retorno desse dinheiro, né? E ele diz assim, cuidado com os investimentos, é melhor ter um retorno pequeno e certo, que é uma coisa muito melhor do que ter um investimento alto e de grande risco. E ele diz, aproveitem a vida enquanto estiverem aqui. Não exagerem, nem tentem economizar demais. Se 1/10 de tudo que ganharem é o que vocês podem confortavelmente poupar, contente-se com essa porção. Por outro lado, vivam de acordo com as suas rendas e não sejam sovinas, nem temerosos ao gastar. A vida é boa e rica, com coisas que valham a pena e lhe causam prazer. Então os amigos agradecem por aquelas palavras e se vão. Uns ficaram desdenhando, falaram, esse cara aí devia dividir o dinheiro dele com a gente e fica falando essas balelas, né? Outros realmente não acreditaram em nada. E já uma outra parte resolveu colocar em prática aquilo que ele disse e continuou mensalmente se encontrando com ele para então fazer a sua vida se tornar melhor. E neste capítulo, então, né, no momento desse... vou ler só uma outra partezinha que tem aqui. No momento decisivo na vida desses homens, né, ocorreu quando compreenderam a verdade que tinham passado de Algamish para Arcade e Arcade para esses outros amigos. Então, o ensinamento desse primeiro capítulo é: uma parte de todos os seus ganhos pertence exclusivamente a você. Essa é uma mantra que eu sugiro que vocês coloquem em lugares visíveis, que vocês internalizem ela dentro de vocês. Eu volto amanhã com mais um pedaço deste livro, porque ele ainda tem mais umas 90 páginas. Mas vale a pena, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, espero que tenham gostado, que faça sentido e comece a aplicar. Beijos.